E um levantamento acende um alerta agora no fim do ano. Os feminicídios aumentaram justamente nos dias em que muita gente está em casa, como o fim de semana e também nos feriados. Entre janeiro e outubro deste ano, por exemplo, foram cerca de 67% mais casos nesses dias do que em dias normais, em dias úteis. Segundo o Laboratório de Estudos de Feminicídio da Universidade Estadual de Londrina, que é a UEL. A pesquisa ela foi feita com dados também nacionais e reflete uma realidade que também acontece aqui no nosso estado de São Paulo. Deixa eu voltar a conversar então com a Patrícia Machado. Ô Paty, você tem mais informações desses números que, claro, são muito preocupantes. São muito preocupantes, Rodolfo, e revelam aí uma situação terrível. O lugar mais perigoso para uma mulher é dentro da própria casa, ao lado das pessoas que ela convive. Segundo os dados dessa pesquisa da UEL, durante dias de semana, dias normais, dias úteis, acontecem em média 8,4 feminicídios e tentativas de feminicídio no Brasil. Quando chega fim de semana e feriado, esse número sobe para 14, é uma diferença muito grande. Nós também levantamos alguns dados sobre os feminicídios aqui no estado de São Paulo e preparamos uma tela para vocês terem noção de como a situação está absurda, preocupante, é uma situação que precisa ser combatida imediatamente. Vamos ver esses números. Olha, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registrados 207 feminicídios de janeiro a outubro deste ano. Esses são os dados mais recentes, é quase um caso por dia. O número é 6,7% maior do que no mesmo período do ano passado, o que mostra que esse problema vem crescendo. 55% dos casos acontecem no interior, nas cidades do interior, cidades de todos os tamanhos, 45% na capital e na região metropolitana. O que mostra que esse problema ele é generalizado. A questão da violência contra a mulher acontece em municípios de todos os tamanhos, no estado todo, no Brasil todo. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Laís Messias dos Santos, que ela está aqui comigo e vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre essa questão. Laís, boa tarde. Por que fins de semana e feriados acontecem ainda mais casos de feminicídios e tentativas de feminicídio? Há uma explicação para isso? Tem sim, Patrícia. A gente percebe que nos finais de semana acontecem mais festas e maior uso de álcool e outras drogas. E isso faz com que os feminicídios aconteçam, ou pelo menos a violência doméstica. E quais são os sinais de violência que as mulheres precisam ficar atentas? Os sinais, Patrícia, são sutis, muitas vezes, né? Então, às vezes um empurrão, às vezes um soco na parede, às vezes um xingamento, uma pressão psicológica, muitas vezes o pedido para não sair, para não frequentar lugares públicos, não frequentar festas de família, não usar o tipo de roupa. Então, alguns sinais são sutis, mas alguns sinais são escancarados, que muitas vezes intimidam a mulher. Por que mesmo às vezes diante desses sinais, nós estamos sempre divulgando, né? Fazemos muitas reportagens, mas mesmo diante de situações assim, às vezes evidentes de violência, a mulher tem dificuldade de sair desse ciclo? Porque o ciclo de violência doméstica, ele acontece com um aumento de tensão, depois o ato da violência e depois o arrependimento do agressor. E o ato do agressor se arrepender faz com que a mulher acredite que isso vai mudar e ela fica na esperança de que isso vai mudar. E dentro desse ciclo acontece também a dependência emocional, que a mulher fica presa a esse agressor por conta das humilhações que ela sofre e fazendo com que ela tenha baixa autoestima e ela não consiga romper com esse ciclo. Como ajudar? Como que familiares, porque às vezes a gente acaba isolando essa mulher. Eu falo porque eu já vivi na minha família uma situação de violência doméstica e como a gente não se conformava com a mulher não tomar uma atitude, ela acabou ficando isolada, até que acabou sendo resgatada pela família. Como a família, os amigos, as pessoas próximas podem ajudar de alguma maneira?
dando apoio, Patrícia, né? É importante que essa mulher se sinta acolhida por essas pessoas que estão ao redor dela, tanto na vida social quanto na vida familiar. O acolhimento é importante e a escuta. Muitas vezes essa mulher é julgada por não conseguir sair. Então, às vezes, o que a gente pode oferecer é um apoio psicológico para ela. Então, ela indo para terapia, para fazer terapia, psicoterapia, né, com o psicólogo, para ela conseguir se fortalecer primeiro, para depois romper com esse ciclo. Muito obrigada. E, gente, no momento, situação de violência hoje, ano novo, Réveillon, liga 180, que é o número para o Brasil todo de combate à violência contra a mulher. Há também um WhatsApp, nós estamos colocando na tela, que você pode entrar em contato pelo WhatsApp para pedir orientações. Emergência, está vivendo nesse momento uma situação de violência, 190. Liga para a Polícia Militar, eles estão preparados para te ajudar. E em Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente tem delegacia da mulher 24 horas por dia. Olha, você não precisa passar por isso. Seja forte, quebre esse ciclo da violência. Eu acho que a grande lição de tudo isso é exatamente essa situação para tentar quebrar esse ciclo, né, Paty? Porque às vezes a mulher, como a psicóloga disse, ela sofre a agressão, seja psicológica, física, e aí depois ela não sabe aonde procurar. Então é importante pedir ajuda realmente para você ter esse reforço. Obrigado, viu, pelas suas informações.